Olá pessoal, aqui é o Márcio Campos, professor de Processo Penal 2 da PUC Minas em Contagem. Vou fazer esse vídeo aqui, esse nosso primeiro vídeo, para dar continuidade à matéria, né? Já que nós entramos nesse sistema de atendimento e de aulas remotas devido ao coronavírus. Então vamos passar agora, né, a ter aulas corona-free, né, para não corrermos nenhum risco. Importante, né, todo mundo ficar em casa aí, se cuidar, né, evitar aglomerações. E isso implica também na sala de aula. Evitar, né, as aglomerações em escolas. Então, nós estamos agora diante, né, do ambiente Canvas, que vocês já conhecem, porque nós temos aulas sempre presenciais aí na PUC Minas. A ferramenta não é nova, né? Todo mundo já sabe mais ou menos como lidar com ela. Eu particularmente gosto bastante, fiquei muito satisfeito, né, de abrirem, né, essa ferramenta aqui para todas as disciplinas, inclusive a nossa que é totalmente presencial, para que nós possamos ter esse momento aqui de aulas remotas. Então nós temos aqui o ambiente, né, do Canvas. Eu vou sempre deixar na página inicial desse ambiente o resumo do curso, o programa do curso, né? Então, eu já coloquei aqui dia 16 de março, aula remota. Na verdade, foi na segunda-feira, né? Nós fomos pegos aí de surpresa com essa medida, com essa necessidade. E nós acabamos não fazendo essa aula, né? Mas esse vídeo aqui agora é exatamente para suprir essa aula, para complementar o que nós estávamos estudando no último sábado. Então, estou gravando o vídeo, vou postá-lo para vocês, né? Ficará valendo como essa aula, além, né, das dúvidas que possamos tirar depois. E no sábado, dia 21, né, neste sábado agora, teremos a nossa próxima aula remota. Aguardo vocês às 9h30, não em sala de aula, né, mas em casa mesmo. Vamos fazer esse encontro aqui, eu vou dar uma aula online, tá? Vocês vão poder ouvir a minha voz ao vivo e eventualmente até ver a minha imagem, né? Então, sei que vocês estão ansiosos por isso. Então, aguardo vocês no sábado também. Bom, então aqui na página inicial do curso, eu sempre vou deixar aqui o nosso cronograma. Mas depois vocês verifiquem os módulos, tá? As demais guias aqui, porque eventualmente nós colocaremos alguma coisa também, né? Principalmente aqui nos módulos. Eu vou continuar postando material didático que eu sempre forneci, que eu já forneço, sempre forneci para a turma, né, na forma de transparências em PDF. Vou continuar disponibilizando no SGA. Eventualmente eu coloco aqui, mas não tem necessidade de ocupar as duas ferramentas, tá? Mas vocês acompanhem a página do Canvas também, porque eventualmente eu posso colocar alguma coisa. Eu estou compartilhando minha tela com vocês, vocês perceberam, né? Então, nós estamos aqui na disciplina de Processo Penal 2, estudando no momento a teoria das provas e as provas em espécie. Nós já passamos pela parte de teoria das provas, né? O conceito de prova. Eu estou em casa, vocês devem estar ouvindo o meu relógio de parede tocar, tá? Então, nós já estudamos aqui o conceito de prova, provas proibidas, né, conforme a Constituição, a diferenciação entre ilícitas e ilegítimas, teoria dos frutos da árvore envenenada, etc. Né? Já vimos isso. Eu fiquei de dar também para vocês aqui classificação das provas, né? Depois eu posso falar sobre isso também. E estávamos falando na última aula das perícias, né, e exame de corpo de delito, artigo 158 até 184 do Código de Processo Penal. Então, como eu falei com vocês, este capítulo aqui ele sofreu duas importantes alterações nos últimos anos, né? Aqui a minha transparência está conforme era o código até 2018, mas eu coloquei aqui de vermelho, né, a primeira alteração que nós vimos foi em 2018, né, que deu prioridade à relação de exame do corpo de delito quando o crime envolver violência doméstica ou violência contra criança, adolescente, idoso, etc. Né? Falei para vocês, né, do quanto aí do quanto é inócuo mesmo, né, esse artigo aqui, essa questão da prioridade.
um país onde todo mundo tem prioridade, né, como nós explicamos, acaba não tendo prioridade nenhuma. A fila de prioridade acaba sendo maior do que a fila comum. Então não adianta todo dia ficar criando uma nova prioridade, como nós explicamos em sala de aula, né? O importante é fazer valer a lei da forma como ela está e dar efetividade às coisas que ali estão. Mas foi criado aqui esse dispositivo, tá? Esse parágrafo único no artigo 158. Isso foi em outubro de 2018, há 2 anos atrás. E há 1 ano atrás nós tivemos essa outra alteração, essa mais importante, né? Que foi o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entre as várias alterações, né, que fez no Código Penal e no Código de Processo Penal, acrescentou no artigo 158, que é o artigo que trata das perícias, em geral, o artigo 158A até 158F, que trata da cadeia de custódia. Eu já tinha mostrado essa transparência em sala de aula e falado para vocês, né? Mas vou acrescentar algo aqui, né, nessa aula sobre a questão da cadeia de custódia. Então, nós estamos aqui vendo o capítulo de perícias e exames de corpo de delito, né? Eu já tinha tratado dessas questões aqui principais da perícia, né? As questões gerais aqui do exame de corpo de delito, né? E terminei a última aula, inclusive já tinha começado, né, o interrogatório do réu, já tinha falado do interrogatório do réu, nós vamos dar continuidade a isso aqui na próxima aula, mas hoje então vamos complementar a parte aqui das perícias e da cadeia de custódia. Então, para isso, pessoal, eu vou abrir o nosso Código de Processo Penal, na verdade eu já estou com ele aberto aqui, tá? Vamos lá no capítulo 2, do título 7, que trata da prova. Então, o título 7 do Código de Processo Penal trata da prova, da teoria da prova. O capítulo 11 são as disposições gerais, a teoria da prova. O capítulo 2 começa as provas em espécie. Então, aqui nas provas em espécie, nós começamos com o exame de corpo de delito. Antigamente, né, o capítulo se chamava do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Então, era o capítulo que tratava das perícias em geral, e o exame de corpo de delito é uma das diversos tipos de perícia que nós temos no processo penal. Então, o título do capítulo foi alterado, aqui com a Lei 13.964 de 2019, com o pacote anticrime, foi alterado para o exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. A alteração no título mostra a importância, né, que esse novo procedimento, que é a cadeia de custódia, passará a ter no nosso processo penal. Algo muito importante que nós vamos estar vendo aqui agora. Então, nós já tínhamos o capítulo 158, o artigo 158, o parágrafo único dado, né, pela lei que nós acabamos de falar, Lei 13.721 de 2018, que trata da prioridade aí, da perícia, né, nos casos de violência doméstica ou violências contra hipossuficientes. E o pacote anticrime acrescentou os artigos 158A, 158B até 158F. Até 158F. Exatamente a parte que trata da cadeia de custódia. Como eu falei para vocês em sala de aula, a cadeia de custódia, tá? Isso é uma teoria, um mecanismo, né, que já existe nas perícias de uma forma geral. Todo perito, né, toma excessivo cuidado aí para manter a cadeia de custódia dos vestígios que ele está periciando. Isso já existe aí nos livros de perícia há mais de 20 anos, pelo menos. Tá? É algo, né, como eu tinha colocado em sala de aula com vocês, que eu acho que nem precisava estar aqui no Código de Processo Penal. Porque quando coloca no Código de Processo Penal, acaba trazendo aí algumas dificuldades, né, para a persecução penal. Porque aqui o Brasil, novamente, né, é aquele país que gosta de seguir a lei ao pé da letra e dá muita importância ao formalismo. E muitas vezes, né, o formalismo ele não dá para ser seguido e eventualmente nem pode ser seguido, sob pena aí de se não conseguir chegar a lugar nenhum na persecução penal, né? Mas então colocaram a questão da cadeia de custódia, que já era algo tratado nos livros de perícia, que os peritos já
cuidavam disso, tá? Mas agora ficou formalizado, né? Então, o artigo 158-A vai nos trazer a definição. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então, a cadeia de custódia, o objetivo dela, tá, é cuidar, é rastrear, né, o vestígio que está sendo periciado e que poderá ser utilizado como prova pelo juiz, desde o momento do seu reconhecimento, tá, passando pela sua coleta, pela perícia propriamente dita, né, até o momento do seu descarte, né, que às vezes é inclusive a devolução do objeto para o seu legítimo dono. Tá? Então, o objetivo da cadeia de custódia é armazenar, é cuidar e armazenar, tá, o objeto que está sendo periciado, para, né, principalmente, garantir a integridade desse objeto. Então, como ele é um objeto que servirá de prova no processo penal, e vamos retirar, né, desse vestígio aí, uma série de informações que serão utilizadas para formar o convencimento do juiz, nós temos que garantir, né, que esse vestígio, que essa prova, que ela foi devidamente coletada, foi devidamente guardada, não foi inadequadamente manuseada, não foi modificada, né, de forma que nós possamos garantir para o juiz a integridade dessa prova, a integridade desse vestígio. Tá? Que aquela informação que nós obtivemos e estamos levando ao juiz é uma informação dentro aí das especificidades científicas e técnicas, né, da perícia, é uma informação confiável, é uma informação, né, que veio de um objeto do qual nós podemos garantir a integridade, que ele não foi alterado para induzir, por exemplo, induzir o juiz a erro. Então, o objetivo é esse, é garantir a integridade do vestígio, garantir a integridade da prova, né, durante todo o processo, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Tá? Aí o parágrafo 1º do 158-A vai falar que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime, né? Então, o primeiro procedimento que a autoridade policial, né, ou que os agentes policiais fazem diante de um crime é tentar preservar ali o local do crime, né, o que nós chamamos de cena do crime, tá? Exatamente para que, com a chegada dos peritos, que serão chamados, né, possam ser serem feitas as coletas aí dos vestígios, tá? Dos diversos indícios aí, né, e objetos que utilizados na prática do crime ou que foram deixados com a prática do crime, para que isso possa ser periciado depois e levado como prova para o juiz. Tá? Parágrafo 2º. Diz que qualquer agente público que reconhecer o elemento como potencial interesse para a produção da prova fica responsável pela sua preservação, né, até a chegada dos peritos, né, que serão chamados para fazer a devida coleta aí, e o manuseio correto desses objetos. E o parágrafo 3º define o que é vestígio, né? É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Então, uma arma utilizada no crime, um objeto que foi tocado durante o crime, impressões digitais, etc., né? Qualquer coisa que possa se materializar, né, a partir de uma perícia em elementos de convicção para o juiz, nós consideramos vestígio, né, e precisam ser preservados, precisam ser coletados, precisam ser preservados, né, até o seu futuro descarte. Tá? O artigo 158-B fala que a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio, tá, nas seguintes etapas, então, que vai trazer todas as etapas, desde o reconhecimento do vestígio até o seu descarte. Então, a primeira etapa, né, obviamente, é o reconhecimento, distinguir, né, entre os diversos elementos e objetos que nós encontramos ali no local do crime, na cena do crime, aqueles que potencialmente, né, poderão ser periciados, né, e poderão fornecer informações a respeito da prática do crime,
né, da dinâmica do crime, das circunstâncias do crime, etc. Novamente, né, como estamos tratando de prova, tudo isso aí para formar a convicção do juiz. Então, qualquer elemento com potencial, né, para servir como elemento de convicção para o juiz. Então, a primeira etapa é a etapa do reconhecimento. Depois vem o isolamento. Uma vez reconhecido, o objeto ele tem que ser isolado, né? Ele não pode mais ser tocado, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, até que ele venha a ser coletado pelos peritos, né, que ficarão aí responsáveis pela sua guarda, né, pelo seu manuseio, etc. Tá? Então, reconhecimento. Então, o isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, né, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, relacionado aos vestígios e ao local do crime. Então, preservação ali da cena do crime, tá? Para que nada seja alterado, para que nós possamos garantir depois a integridade de todos os objetos e vestígios que venham ser coletados ali. Feito o isolamento, nós temos a fixação, a descrição detalhada do vestígio, conforme ele se encontra no local. Então, nós vamos fotografar, nós vamos filmar, tá? Se isso não for possível, nós vamos descrever a posição dos objetos, fazer desenhos, croquis, tá? Para mostrar a posição exata em que estava cada um dos elementos, né? Após o isolamento ali da área e antes da coleta, né? Porque é óbvio que a cena do crime ela não poderá ficar reservada e preservada ad eterno, né? Nós vamos fazer ali a fixação, o detalhamento daquele local e, por óbvio, né, o que for considerado, que for reconhecido como vestígio, será então coletado e depois a cena do crime será devolvida, né, para o seu dono, né, será colocado à disposição das pessoas, né, que possam ou que queiram utilizá-lo, né. Então, nós temos um procedimento aqui que é de fixação, a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime, tá, ou no corpo de delito. A sua posição na área de exames, podendo ser ilustrado por fotografias, filmagens, croquis, sendo indispensável sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável, tá. Então, é a garantia que nós temos, né, através aqui da fixação, é a garantia que daremos ao juiz através da fixação, tá, que a cena do crime ela não foi alterada, tá, e que o que foi coletado, tá, são objetos, são vestígios íntegros. E aí vem a coleta, o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando as suas características e natureza. A coleta, então, tem que ser feita por um técnico, né, com conhecimento da respectiva área, tá? Para que essa coleta seja feita de forma a não danificar o objeto, não danificar o vestígio, não modificar as suas características, porque se houver modificação das características, ele perde a validade como prova, garantir, né, no todo a sua integridade, tá? Então, é o procedimento de coleta. Por exemplo, numa perícia de informática, né, quando nós temos aí crimes de informática, vai se chegar ao local do crime, vamos encontrar ali diversos computadores, elementos de armazenamento, como fitas magnéticas, pendrives, por exemplo, eventualmente discos rígidos. Então, tem que ser detalhado, né, aqui no passo 3, todos os elementos que foram encontrados, onde foram encontrados, em que estados foram encontrados, se eles estavam ligados, se estavam desligados, isso é fundamental para a perícia que será feita posteriormente, tá? Além disso, no momento da coleta, tem que ser feito pelo perito, tá? Porque o perito precisa verificar, o computador está ligado, né? Existe a forma correta, né? Se for necessário desligar aquele computador para que seja feita a perícia posteriormente, tá? Eventualmente, vai se coletar dados ali antes de se desligá-lo, alguns vestígios, né, terão que ser coletados ali no momento antes de desligar o computador, sob pena de perdê-los, como, por exemplo, né, algo que esteja na memória volátil do computador, e assim por diante, né? Então, não é algo que possa ser feito por qualquer pessoa, né? Não são os agentes policiais que eles chegam que vão sair coletando esses objetos, porque eles perderão a validade aí como elementos de prova. Então, nós temos o procedimento 4, que é o procedimento de coleta, tá? E aí vem o acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada,
de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e acondicionamento. Então, nós vamos coletar os vestígios e precisamos guardá-lo em algum meio, tá? Acondicioná-lo, até para que ele fique guardado, preservado, até que a perícia seja feita, e posteriormente também. Então, é claro que se são elementos químicos, tem uma maneira de se guardar, para você não perder as propriedades químicas daquele elemento. Se é um elemento físico, tem as formas de se guardar para que você não perca as suas características. Voltando aí, por exemplo, à perícia de informática, quando nós temos que coletar e guardar, por exemplo, discos magnéticos, nós temos que ter um cuidado adicional, tá? Porque aquilo que está armazenado na forma de dados, de arquivos, de vídeo, de áudio, dentro de um disco magnético, pode se perder, né? Dependendo da forma como ele for armazenado e por onde ele passar. Campos magnéticos elevados, por exemplo, de ímãs, né, podem danificar por completo aquele material. Então, tem a forma própria de se acondicionar cada tipo de elemento aí, e só o técnico da área é que pode dizer. Então, por isso que ele tem que acondicionar esses vestígios, né, anotando a data, a hora e colocando ali o nome de quem realizou isso. Tá? Porque depois nós vamos verificar, né, se foi uma pessoa com competência técnica para isso. Se o objeto foi coletado, se ele foi acondicionado por uma pessoa que não tenha capacidade técnica para isso, posteriormente, né, qualquer laudo pericial que vier ao juiz poderá ser facilmente aí fragilizado, tá, pela outra parte, né? Exatamente por causa porque não fazendo a coleta e o condicionamento de forma correta, muito provavelmente, tá, o vestígio ele perderá a sua integridade. E o transporte também. O ato de transferir o vestígio de um local para outro, então o transporte também tem que ter todo cuidado, né, porque durante o transporte também nós poderemos modificar as características físicas, químicas do objeto, ele poderá se perder, ele poderá ser danificado, etc. Então temos que tomar cuidado com o transporte. Então tudo isso aqui, tá, tem que ser detalhado e depois tem que constar no laudo pericial que será levado ao juiz. E aí tem o recebimento, o ato formal de transferência da posse do vestígio, tá, que deve ser documentado com o mínimo de informações referentes ao número do procedimento e à unidade da Polícia Judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou, código de rastreamento, natureza, tipo do vestígio, protocolo, assinatura de quem o recebeu. Então, uma vez coletado o vestígio, ele ficará sob a guarda de alguém. Tá? Então, nós vamos documentar também o recebimento aí desse vestígio. Ficará sob a guarda até que seja realizada a perícia, depois ficará sob a guarda novamente, né? Porque a prova ela será armazenada, ela será guardada enquanto ela for necessária ao processo, e poderá ser necessário guardá-la até o trânsito em julgado da ação penal, eventualmente até posteriormente, tá? Então, tudo isso tem que ficar documentado. E aí nós temos o processamento, o exame pericial em si, tá? Que não é feito de imediato, né? Pode demorar um certo tempo aí, e depois vai ser feito o exame pericial, né? Vai ser feito a contraprova, o contra-exame posteriormente, tá? Então, o exame pericial em si, manipulação de vestígio de acordo com a metodologia adequada, né? Conforme suas características biológicas, físicas e químicas. Então, a perícia tem que ser feita por um perito, né? Habilitado para isso, tá? E a habilitação, né, é ter o curso superior. Em princípio, né, a habilitação mínima necessária é curso superior naquela área de conhecimento. Então, o processamento é a perícia em si, tá? E daqui vai resultar o laudo pericial, de onde o perito tirará as conclusões a respeito daquele vestígio, né? Então, a perícia também tem o seu procedimento. O perito também não pode, né, modificar as características físicas do elemento como um todo. Então, por exemplo, no caso de uma perícia de informática, a gente sempre faz a cópia daquele elemento que está sendo periciado. É sempre possível fazer uma cópia dos dados, né? Porque geralmente nós coletamos pendrive, nós coletamos discos rígidos. Então, esses elementos, aquele original, ele é guardado e é feita uma cópia segura, tá? Geralmente várias cópias,
e nós trabalhamos com a cópia. E tem um procedimento de se fazer a cópia também, para que aquele objeto original não perca a sua integridade. Então, o perito também tem que ter um excessivo cuidado ao manusear a prova, porque depois ela passará por uma contraprova também. Tá? E temos que tomar cuidado com isso. Aí vem o armazenamento, depois de periciado o objeto será guardado, né, enquanto ele for necessário aí ao processo. Então, procedimento referente à guarda, em condições adequadas do material, tá, para realização da contraperícia, tá, até que ele, né, ou seja descartado e transportado. Tudo isso aí devidamente registrado com protocolos. E, por fim, o descarte, que é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente, tá? E, quando necessário, mediante autorização judicial. Então, esse descarte, muitas vezes, é a destruição daquele objeto, por exemplo, né, se é um objeto ilícito, né, então ele vai ter que ser destruído. Tá? Se é um objeto lícito, muito provavelmente ele vai ser devolvido a quem de direito. Né? Então, até esse momento. Esse descarte aqui, muito provavelmente, só se dará após o trânsito em julgado da sentença. Né? Da sentença penal. Tá? Então, isso tudo aqui está no artigo 158b, que trata da... Então, essa aqui é a cadeia de custódia. Todo o rastreamento do objeto, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Tá? Então, aqui depois vai falar o artigo 158c, né, que a coleta dos vestígios deverá ser feita por perito oficial. Eu já disse isso, tem que ser com uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Muitas vezes não vai ter o perito oficial, né, pessoal? Mas nós teremos o perito ali ou a pessoa designada pelo juiz para se fazer isso. Tá? O artigo 158d trata do recipiente de acondicionamento do vestígio. Tá? 158e, tá? Esse aqui é um artigo que eu até citei em sala de aula devido à sua importância, tá? Ele fala que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. Então, tudo que foi dito no artigo 158A, 158B, C e D, tá, está vinculado à necessidade da existência desses institutos, dessas centrais de custódia. Tá? E isso, pessoal, é algo que ainda não temos. Tá? Então, é uma dificuldade muito grande de se implementar esse artigo 158. Né? Essa modificação aqui no artigo 158. 158A tem 158F. Tá? Que as nossas polícias, né, civis, a Polícia Civil, as nossas polícias judiciárias, a Polícia Civil, a Polícia Federal até que tem, mas a Polícia Civil ela não está preparada ainda para isso não. Tá? E enquanto isso aqui não tiver, nós não tivermos, né, essa central de custódia, tá, nos institutos de criminalística, é muito difícil exigir, né, a garantia dessa cadeia de custódia que está sendo colocada aqui nos artigos anteriores. Tá? É impossível, praticamente. Isso aqui tem que ser implementado. Enquanto isso aqui não for implementado, essa modificação no artigo 158, ela não está valendo, não tem como valer. Tá? Querer fazer isso aqui valer é colocar um obstáculo intransponível a toda persecução penal. Tá? E o 158F, tá? Fala que após a realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia. A central de custódia vai ficar custodiando, vai cuidar desses objetos aí. Tá? Até o trânsito em julgado da sentença penal, quando ele então será descartado, né, na forma prevista em lei. Então é isso, pessoal. Então o Código de Processo Penal, né, achou necessário trazer aqui para o seu bojo, né, algo que já era feito aí no âmbito das perícias, tá, e que já é amplamente documentado e seguido, né, por todos os livros de perícia e por todos os peritos, né, pelo menos aqueles com maior competência no assunto. Tá? Mas trouxe isso aqui, né, para dentro do código, e isso vai dar maior transparência, né, para as perícias que são realizadas no país. Então é importante por isso, vai dar transparência, tá? Passa a ser uma exigência procedimental, então, né, do processo penal, né, porque antes, quando estava nos livros de perícia, o perito podia seguir, podia não seguir. Agora vira uma exigência. Tá?
Mas, novamente, essa exigência depende, né, da implementação de uma série de coisas, né, que no Brasil ainda não foi feito. Então, nós já temos no Brasil vários advogados aí de defesa, né, cumprindo o seu papel, né, de advogado de defesa e pedindo, impugnando, né, diversas perícias que foram realizadas antes da entrada em vigor aqui desses artigos, tá? Exatamente porque, né, essa cadeia de custódia não foi devidamente documentada nas perícias, não estavam devidamente documentadas nas perícias feitas anteriormente. Não estando devidamente documentada, né, em princípio, é uma perícia frágil e que não deveria realmente ser utilizada como elemento de convicção pelo juiz. Mas antes também não existia esta exigência, né? Então nós temos que ter em mente que isso aqui é para valer daqui para frente, tá? E não para as perícias que já foram realizadas anteriormente. E daqui para frente também, desde que o Instituto de Criminalística tenha condições de efetivar, né, todas as exigências que são feitas aqui nesse artigo. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, né? O vídeo está gravado, vai ficar disponível, né, para vocês assistirem. E depois, quando nós tivermos aí, né, pós-corona, a possibilidade de nos reunirmos novamente em aulas presenciais, né, qualquer dúvida que tenha ficado, que não tenha sido sanada aqui no ambiente virtual, estaria à disposição para sanar. Ok? Então, estou encerrando aqui a gravação, né, e até a nossa próxima aula.